Jesus fala: eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É com essas chaves que ele vai aprisionar Satanás num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E a guerra vai acabar. Por isso que quando os 70 voltam, possuídos de alegria, Lucas capítulo 10, versículo 17, eles foram enviados de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com uma missão de ganhar vidas, pregar alma, curar enfermo. E quando eles voltam possuídos de alegria. Não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eita! Vamos entender isso. Eles voltam possuídos de alegria, surpreendidos com a submissão demoníaca. E Jesus fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece conversa enviesada. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo: eu estava no céu com meu Pai, quando houve uma rebelião, quando o anjo quis ser como Deus, e quando ele foi convidado a sair, e resistiu ao comando, e teve que haver guerra no céu, e ele foi expulso, porque quem não sai por vontade própria, precisa ser botado para correr. Vaza, Satanás! E aí Jesus está dizendo: ele não sai sem guerra, ele não saiu dentro da presença do meu Pai sem guerra. Ele não sai sem guerra, por isso eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião. E sobre acima, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Eita, Jesus fala que Satanás tem poder? Fala! Satanás tem poder, pastora? Tem! Não pregue que ele não tem. Por que ele tem poder? Porque ele é um anjo. E os anjos são valorosos em poder. A natureza dele não mudou, ele apenas se converteu para o mal. É como um soldado treinado para ser do BOP, para ser do FBI, e vira bandido, chefe do narcotráfico. Mas tem a mesma capacidade, tem a mesma inteligência. Por isso Jesus fala: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião. Tem um mistério aí. Tem um grande mistério. Quando Satanás foi expulso do céu, ele saiu com uma experiência pessoal de expulsão. Desobedeço, sou expulso e tenho dupla condenação. A primeira, eu perco a presença de Deus. A segunda, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, porque ele já saiu condenado de lá. Porque está escrito em Apocalipse 12, foi expulso o antigo dragão, a serpente, o diabo, que se chama Satanás, foi expulso para a terra. Ai da terra e do mar, porque ele foi expulso com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele saiu de lá com a condenação assinada pelo Supremo Juiz do Universo. Então, ele sai com a experiência de que a desobediência gera dupla condenação. É uma sentença dupla. Foge, sai da minha presença, vaza. É a primeira parte. O salário do pecado é morte, morte é separação de Deus. Morte não é um caixãozinho de olho fechado, cheio de flores. Morte é a separação eterna de Deus. Mas tem a outra condenação, um lago de fogo e de enxofre, que não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e seus demônios. E ele sai do céu com essa experiência. E aí, quando ele vê Deus formar o homem à sua imagem, à sua semelhança, quando ele vê Deus formar o homem à imagem dele, ele viu.
estava já rodeando a terra, pastora. Por isso Deus mandou o homem guardar o jardim. Porque aquele que mata, rouba e destrói já tinha sido expulso do céu. Porque você guarda seu carro, porque você guarda suas joias, porque você guarda seu dinheiro, porque você guarda seus bens. Porque tem ladrão. Só por isso que você guarda. E aí, o homem não guardou. O homem negligenciou o comando de Deus de guardar o jardim. Foi expulso da presença de Deus. A primeira parte aconteceu. Satanás obteve sucesso na primeira parte da condenação. O homem foi expulso da presença de Deus. E eu creio que Satanás aguçou os ouvidos para ouvir a segunda parte da sentença. Para ouvir Deus dizer: e agora, o que te espera, homem, é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Mas ele não ouviu isso. Sabe o que ele ouviu? Ele ouviu Deus dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Não acredito que teve tão pouco glória. Eu vou te dar a oportunidade de glorificar. Qual não foi a surpresa do diabo? Ao invés de ouvir Deus que o homem estava irremediavelmente condenado a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, ele ouviu Deus dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Yes! De quem ele estava falando? De quem? De quem? Mas não era só de Jesus. Não. É claro que ele estava anunciando a cruz. É claro que aquele foi o primeiro ato profético do fim de Satanás. Mas ele estava falando de filhos e filhas que ele teria na face da terra, que nasceriam da barriga de mulheres, porque só tem um portal legal para Deus enviar um espírito para a terra, é o barrigão de uma mulher. Ele estava falando de filhos e filhas que nasceriam, que entregariam a vida para Jesus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, power, de serem feitos filhos de Deus. Ele estava falando de filhos e filhas que seriam empoderados na terra e que teriam autoridade para pisar a cabeça da serpente. Vamos voltar um pouquinho. Eu sou velha, mas não sou boba. Os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente, o cumprimento da palavra profética do Éden. Todo aquele que crê em Jesus tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Todo. O homem tem o governo da terra. O homem tem autoridade quando ele se encontra com Jesus para pisar a cabeça da serpente, para ordenar que tudo que entrou na vida dele saia pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje de manhã eu tive uma alegria tão grande. Nós temos um seminário de cura e libertação, chama SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Amanhã eu vou falar com mais detalhes, mas acontece de mês em mês, São Paulo, Joinville, Europa. E no SILC 45, vamos ter o 46 agora. Chegou lá um jovem, um homem jovem, com muitos e muitos anos preso no alcoolismo. Saiu direto da clínica
dopado de remédio para o Silk. Hoje de manhã eu recebi o testemunho dele. No dia do atendimento dele no Silk, sabe o que aconteceu? Eu só fiquei sabendo hoje com uma foto que foi mandada pela mãe dele. O copo onde ele bebia cachaça, o copo onde ele bebia pinga, um copo grosso, rachou no meio. Caiu metade para cá e metade para cá. E deu um estouro dentro da casa. Esse homem chegou no Silk segunda-feira, completamente dependendo do álcool. Saiu do Silk sexta-feira liberto. Segunda-feira seguinte, uma semana, ele estava empregado de novo como manipulando tratores que fazem um trabalho que poucas pessoas fazem. Livre. Passou por serviço médico, não tem nada no sangue. Passou pelo exame admissional, não tem nada errado com ele. Em uma semana, o diabo trabalhou na vida daquele homem, 17 anos. O dia que ele falou, não quero mais, ele fechou a porta e falou, sai. Você tem autoridade para abrir portas para Deus ou para o diabo. Você tem autoridade para falar, Deus, vem o teu reino. Mas vai chegar o dia final, em que Satanás vai ser aprisionado no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E os reis e sacerdotes, reino sacerdotal. Por que um reino sacerdotal? Porque a parte sacerdotal me conecta com o céu. E a parte de reino me faz governar a terra. E vai chegar o dia em que nós ouviremos um estrondo nos ares. Do Oriente ao Ocidente, todo olho verá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Satanás não pode mais entrar a partir desse tempo. Por isso que o texto termina: não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Entretanto, alegrei-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque a guerra vai acabar. Satanás vai ser preso. O bandidão vai para a cadeia. E Jesus vai entrar e vai reinar na terra. Não haverá mais guerra. Não haverá mais guerra. Não haverá mais guerra. Você não é capaz de saber o que eu estou sentindo aqui. Depois eles cantaram, ó, quão lindo esse nome é. O primeiro nome dele foi Messias. Ele foi anunciado pelos profetas. O Messias virá. Isaías fala da sua vinda. Miqueias fala do lugar onde ele nasceria. Isaías fala que ele nasceria de uma virgem. Era o Messias. Era o Messias. Um dia, porque Deus tem um princípio espiritual, e Ele mesmo faz com que os princípios dele sejam válidos. Ele não rompe princípios. Se os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Para habitar na terra precisa ter corpo. Para habitar na terra precisa ter corpo. Por isso que os demônios incorporam. Por isso que o Espírito Santo incorpora a igreja. Por isso Jesus veio em carne. E o anjo chega para uma virgem desposada de José, da casa de Davi, e fala para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Em resumo, o Messias vem de você.
Ela estava desposada de José, mas ainda não havia contraído o matrimônio. Era noiva. José bom, homem bom, não quis difamá-la. Ele ia embora, ia deixar aquela situação. E o anjo chega para José e fala: não a deixe. O que dela está gerado é do Espírito Santo. Fala quem é que está no ventre dela, como foi gerado, e dá outro nome. Vai dar a ele o nome de Jesus. É Jesus agora, não é mais o Messias. A partir da barriga ele passa a se chamar Jesus. Esse é o nome dado pelo anjo. Jesus viveu na terra o ministério inteiro. Você pouco escuta falar dele como Jesus antes do batismo. Sabe por quê? Porque lá no batismo, quando a voz do Pai foi ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Quando o Espírito desce em forma visível de pomba. Quando a Trindade se une na terra, porque o Filho está em carne. Cumpre-se a profecia de Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso. Ali é o cumprimento da profecia. Libertar cativos e oprimidos. Por isso que só depois do batismo foi dado a ele permissão para encontrar-se com o diabo. Só. O diabo conversa fiado. Você vai para o livro de Mateus, no encontro dele. O diabo fala a palavra, ele fala a palavra, e de novo a palavra e a palavra, até ele dizer para o diabo: retira-te! E pela primeira vez, a autoridade espiritual exercida na terra por um homem. Por isso ele tinha que vir em carne, Jesus Cristo homem, para o homem ter de novo autoridade. Ele não ficou com essa autoridade para si, ele delegou. Ele deu para os 12, depois deu para os 70, depois deu para todo aquele que crê. Mas antes dele ir para a cruz, um dia ele chegou para os discípulos e perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és um profeta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é da carne que você descobre isso, Pedro, é do Espírito. Só o Espírito pode te revelar que um homem em carne e osso, aqui na sua frente, é o Messias. Até porque os religiosos, a alta estirpe sacerdotal, o dia que ele chegou e falou que ele era o Messias, queriam jogá-lo no despenhadeiro. Lucas capítulo 4, ele vai ensinar na sinagoga, segundo o seu costume, abre o livro do profeta Isaías, lê o texto da profecia da vinda dele. Quando ele termina de ler, ele fala: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu sou o cara, sou eu o cara que o Espírito veio e eu estou com autoridade para expulsar demônio. Mas sabe o que os fariseus faziam? Pasme, pastor, sabe o que os fariseus faziam? Quando ele usava a autoridade que recebeu no Jordão, no cumprimento da profecia de Isaías 61, eles diziam que ele tinha parte com o diabo. Ele está possesso de Beelzebu. E é nesse contexto que ele fala: tem um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Como assim? Ele está possuído do Espírito Santo. É por isso que ele liberta cativos e oprimidos. E os caras falam que ele está possuído do diabo. Então os caras chamam o Espírito Santo de Beelzebu. Por isso não tem perdão. Cuidado quando você falar de alguém usado por Deus para fazer libertação. Cuidado. Cuidado. E o que é o Cristo? O Cristo é o inocente que morre pelo pecador. Você já viu alguém que está sendo acusado de algo que não fez? Ele fala: me pegaram para Cristo? Ele vai para a cruz no meio do seu lugar. Ele vai pagar o meu e o seu pecado. Ele é o Cristo na cruz, pendurado naquele madeiro. Ele é o Cristo.
Ele foi o Messias profetizado, ele foi Jesus, agora lá ele é o Cristo.